Na manhã de 11 de setembro de 2001, o mundo parou diante das imagens que pareciam saídas de um pesadelo. Aviões comerciais colidindo com as Torres Gêmeas e o Pentágono. Por trás daquele ataque estava um nome que rapidamente se tornaria sinônimo de terror: Osama Bin Laden. Mas quem era esse homem antes de se tornar o inimigo público número 1 dos Estados Unidos? Neste vídeo, vamos revelar 10 fatos essenciais que ajudam a entender como ele se tornou o arquiteto de um dos maiores atentados da história. Uma história real, intensa e que ainda ecoa nos dias de hoje. Fato 1. Herdeiro de uma fortuna bilionária. Nascido em 1957 em Riad, Arábia Saudita, Osama Bin Laden era filho de Mohammed Bin Laden, um magnata da construção civil com estreitas ligações com a família real saudita. Apesar de herdar uma fortuna estimada em milhões de dólares, Osama escolheu um caminho radical, afastando-se dos negócios da família para seguir uma ideologia extremista. Seu estilo de vida sempre foi austero, mesmo quando tinha acesso a luxos. Essa decisão revelou desde cedo seu desdém pelas riquezas materiais. Ele preferia ser visto como um guerreiro da fé do que como um herdeiro de luxo. Seus irmãos seguiram na elite empresarial, enquanto ele mergulhava em causas religiosas. Essa dissidência familiar causou espanto entre os que o conheciam. Seu nome, que um dia foi sinônimo de privilégio, tornou-se um dos mais temidos do mundo. Fato 2. Educação e influências ideológicas. Bin Laden estudou administração pública na Universidade King Abdulaziz, em Jeddah. Durante seus estudos, foi influenciado por professores como Abdullah Azzam, que pregavam a jihad contra os inimigos do Islã. Essas ideias moldaram sua visão de mundo e o motivaram a se envolver em conflitos armados. A religião e a política se misturavam em suas crenças, formando a base do seu radicalismo. Azzam tornou-se seu mentor e modelo de comportamento. O contato com grupos islamistas ampliou sua rede de influências. Ele começou a financiar projetos de ajuda humanitária para refugiados muçulmanos, mas por trás da ajuda já se desenhava um plano de guerra. Fato 3. Participação na Guerra do Afeganistão. Na década de 1980, Osama se juntou aos Mujahidins na luta contra a invasão soviética no Afeganistão. Ele fundou o Maktab al-Qidamat, uma organização que recrutava e financiava combatentes estrangeiros. Essa experiência foi fundamental para a criação da Al-Qaeda em 1988. Durante esse período, recebeu apoio logístico e financeiro de vários países, inclusive dos Iflewa, o que ironicamente contribuiu para seu fortalecimento. Bin Laden não apenas financiava, ele também lutava no fronte. Criou campos de treinamento para militantes islâmicos. Estava cada vez mais convencido de que podia liderar uma guerra santa global. Esse conflito foi seu batismo de fogo e consagração. Fato 4. Ruptura com a Arábia Saudita. Após a Guerra do Golfo, Bin Laden criticou duramente a presença de tropas americanas na Arábia Saudita, considerando-a uma profanação dos locais sagrados do Islã. Em 1994, o governo saudita revogou sua cidadania e congelou seus ativos, levando-o ao exílio no Sudão e posteriormente no Afeganistão. Essa ruptura o empurrou ainda mais para os extremos. Ele passou a considerar a monarquia saudita como traidora do Islã. Bin Laden rompeu laços com antigos aliados e passou a recrutar combatentes com sua nova visão. A rejeição oficial solidificou sua imagem de rebelde. Para ele, a jihad agora incluía líderes muçulmanos considerados corruptos. Sua cruzada tomou contornos ainda mais globais. Fato 5. Declaração de guerra aos Estados Unidos. Em 1996 e 1998, Osama Bin Laden emitiu fatuas declarando guerra aos Estados Unidos, acusando-os de ocupação de terras islâmicas e apoio a regimes opressores. Essas declarações serviram como justificativa para os ataques terroristas que se seguiriam.
Ele se apresentava como defensor dos muçulmanos oprimidos em todo o mundo. Suas palavras ecoaram entre jovens radicalizados em diversos países. Suas mensagens eram divulgadas em fitas de vídeo e transcritas em jornais. As declarações foram vistas como o prenúncio de algo maior. Era a promessa de uma ofensiva contra o Ocidente. E a Al-Qaeda estava se preparando silenciosamente. Fato 6. Atentados às embaixadas e ao USS Cole. Em 1998, a Al-Qaeda coordenou ataques simultâneos às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, matando mais de 200 pessoas. 2 anos depois, em 2000, um ataque suicida ao navio USS Cole, no Iêmen, resultou na morte de 17 marinheiros. Esses ataques mostraram a capacidade de alcance global da Al-Qaeda. Foi um alerta que o mundo, infelizmente, não levou a sério o suficiente. Os ataques foram meticulosamente planejados. Representaram um ensaio para a tragédia de 11 de setembro. A Al-Qaeda provava que podia atingir alvos militares e diplomáticos. O mundo assistia, sem imaginar o que viria a seguir. Fato 7. Mentor dos ataques de 11 de setembro. Osama Bin Laden foi o financiador dos ataques de 11 de setembro de 2001, que causaram a morte de quase 3.000 pessoas nos Estados Unidos. Inicialmente, ele negou o envolvimento, mas em 2004 assumiu publicamente a responsabilidade, citando os ataques como retaliação à política externa americana. O impacto foi devastador e mudou para sempre o mundo. As imagens daqueles dias ainda estão vivas na memória coletiva. A Al-Qaeda mostrou que era capaz de operar com precisão cirúrgica. O mundo entrou em estado de choque. A partir dali, a segurança global nunca mais seria a mesma. Bin Laden tornou-se o inimigo público número 1. Fato 8. Anos na fuga e vida em reclusão. Após os ataques de 2001, Bin Laden tornou-se o homem mais procurado do mundo. Ele conseguiu escapar das forças americanas em Tora Bora e viveu escondido por quase uma década, mudando-se entre locais remotos no Afeganistão e no Paquistão. Apesar da caçada intensa, ele evitou a captura por anos. Seu esconderijo final era uma casa de alto muro em Abbottabad, a poucos metros de uma academia militar paquistanesa. Ele não usava internet ou telefone para evitar rastreamento. Mensageiros eram seus únicos canais de comunicação. A vida era reclusa, mas ainda exercia controle sobre a Al-Qaeda. Bin Laden vivia como um fantasma, sempre um passo à frente. Fato 9. Operação que levou à sua morte. Em 2 de maio de 2011, uma operação das Forças Especiais dos Estados Unidos invadiu o complexo onde Bin Laden se escondia em Abbottabad, Paquistão. Ele foi morto durante a ação e seu corpo foi sepultado no mar. A operação foi considerada um marco na luta contra o terrorismo. A notícia correu o mundo e gerou reações diversas, de celebração a teorias da conspiração. A missão foi conduzida pela equipe Navy SEAL 6. O governo dos Estados Unidos monitorava o local há meses. A ausência de comunicações digitais levantou suspeitas. O ataque foi rápido e letal. O mundo assistiu ao fim de um capítulo sombrio. Fato 10. Legado e impacto global. A morte de Osama Bin Laden não significou o fim da Al-Qaeda, mas enfraqueceu significativamente a organização. Seu legado permanece controverso, sendo visto por alguns como um símbolo de resistência e por outros como o responsável por inúmeras tragédias. O efeito Bin Laden levou ao aumento do vigilantismo e ao crescimento de outras organizações extremistas. Seu nome continua sendo sinônimo de terror no século XXI. Grupos como o Estado Islâmico surgiram em seu vácuo. Políticas de segurança mudaram globalmente. Bin Laden mudou para sempre como o Ocidente enxerga o Oriente. Seu impacto vai além do terror. Está na diplomacia, cultura e até na tecnologia. Osama Bin Laden foi uma figura complexa, cuja vida e ações moldaram o cenário global nas últimas décadas.
De herdeiro bilionário a líder terrorista, sua trajetória é um lembrete dos perigos do extremismo. Se você achou este vídeo informativo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Compartilhe suas opiniões nos comentários e até o próximo vídeo.